Reciclagem da Visão. Muito bem, vamos começando o nosso quadro Reciclagem da Visão. Já conto com a tua companhia a partir de agora. O chat está aberto desde o início, né? Mas você pode ir comentando agora, conforme a gente for falando aqui, entrando nos assuntos. Sinta a liberdade, ok? Estamos com os nossos convidados já na tela. Eduardo Lemertz, de Piratuba, Santa Catarina. Boa noite, Eduardo, tudo bem? Boa noite, que Deus abençoe a todos os irmãos aí, em nome de Jesus. Aí temos José Carlos, ali em cima. Boa noite, José. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos aí da bancada, quem está online também. Aí, José, de Caçapava, aqui pertinho de Cachoeira do Sul. Legal, bastante coisa para compartilhar, mas estamos com o nosso encontro de Novo Hamburgo, o mais recente, em alta, né? Queria que o Eduardo iniciasse a nossa conversa trazendo um pouco aí sobre o encontro de Novo Hamburgo, Eduardo. Amém. Sabe assim, irmãos, vendo o final de semana aí, a linha que o Senhor traz junto com a dica do mês, a gente vê que Deus tem falado isso desde sempre, né? Eu gosto de pegar tópicos assim, na sexta-feira, algo que eu anotei, assim, que guardou, que me chamou a atenção, Jesus Cristo é a nossa única esperança. Às vezes a gente se engana, achando que agora vai dar certo, agora isso, mas Jesus Cristo é a nossa única esperança. E toda vez que a gente se desvia desta esperança, a gente vai se frustrar ou a gente vai se desviar daquilo que Cristo espera de nós, né? E então esse foi um ponto assim chave para mim na sexta-feira. E o encontro de sábado, algo que me chamou muito a atenção foi: revisa o teu coração. Às vezes a gente, eu estou na igreja, eu vou, eu busco, eu olho as ministrações, mas essa revisão aí, pedindo para o Senhor trazer, botar uma luz nas minhas emoções, né, no meu coração, que é a minha mente, minha vontade e as minhas emoções, é fundamental. Então, o que eu entendi assim? Tudo o que Deus faz é para me deixar mais unido a Ele, é para me colocar numa dependência maior do Senhor. E quando eu não enxergo a mão do Senhor nesses movimentos que acontecem na minha vida, ou eu vou para a religião, ou eu me amarguro, ou eu saio, eu sempre vou desviar do foco, né? Então, acho que esses foram dois pontos, assim, que eu tenho que revisar, né, na minha vida. José Carlos? Amém. Queria, assim, também compartilhar, né, isso que o Eduardo falou. Me chamou a atenção, né, a palavra que o irmão, pelo Espírito, né, também falou a respeito de Mateus 6:24, que a gente não pode servir a dois senhores, né? Na sexta, isso me chamou muito a atenção, porque tudo isso desencadeia, né, uma série de problemas na nossa vida, quando a gente tem essa duplicidade, né, de entendimento. E no sábado, ali, quando foi trazida a palavra de 1 Timóteo 4, né, ali algo muito importante que diz naquela palavra, né, porque se a gente observar, né, quantos anos já foi escrito isso, né, mais de 1000 anos foi escrita essa palavra, né, e lá o Espírito já falava, né, e afirmava, né, isso que a palavra que me chamou a atenção foi a palavra que o Espírito afirma, né? Ele dá uma conclusão naquilo, ele afirma expressamente, né, que nos últimos tempos, né, muitos apostatarão da fé, né, e por obedecerem, né, a suas próprias vontades, a demônios e tudo mais, né? Então isso me chamou muita atenção, porque nós, né, e eu falo nós como um todo, né, vivemos realmente doentes, né, dessa religião, de não revisar o nosso coração, como o irmão falou,
né? E vivemos doentes e eu estava assistindo um programa do Rio da Água da Vida agora há pouco, né? E o ministro falou no finalzinho ali que nós vivemos uma pandemia ainda, né, da religião. E isso, assim, foi muito impactante para mim, porque estamos doentes, né, por justamente servir esses dois senhores, né? E quando o Espírito fala lá que ele afirma, é algo que se estabelece, né? Então é estabelecido e também por obedecerem, né? Quando a gente se dedica a uma coisa, né? Então foi isso assim que eu recebi nessas mensagens e que a gente precisa realmente estar atento a isso e sair dessa religião e viver realmente, né, todas as situações. É verdade, até porque quando a gente tá só na religião, a gente fica incrédulo, né? E foi falado no encontro que essa incredulidade, ela desencadeia a rebelião. A gente acaba não praticando, a incredulidade vem, eu só recebo a palavra, não pratico, não vivo aquilo, vai abrindo uma porta. Quando vê, começa aquele processo de apostasia, né? Inclusive a nossa dica mensal, né, Luciano? Traz um assunto com a gente. É isso aí, né? O tema ali foi dada a dica, né? Para que nós retornemos a assistir aquele material de alguns anos atrás, de muitos anos atrás, né? E a apostasia fala também sobre... tem na palavra aqui em Isaías 59, fala, né, sobre a teia de aranha, né? E uma das 7 mensagens cita, e outros materiais tem, né? Exemplificando a apostasia como uma teia, né? E a teia a gente não vê, né? Até vou pedir depois pro irmão Sérgio entrar também conosco nesse compartilhar, né? Às vezes uma pessoa ela tá atingida por essas teias e ela não percebeu, porque às vezes a gente só vê que tá numa teia quando vai passar no meio de um corredor assim, tu só vê quando tu já tá enredado, né? Grudar nos cabelos. Porque tu não enxerga que ela tá ali, né? Sim. Porque aquilo tá escondido, né? É uma armadilha que a aranha faz para pegar os seus insetos, né? E aí a gente cai às vezes nessas redes, né? E acaba se enredando, se ilhando. Tu falou da religião, né? De uma vida parada. Eu fui ver hoje, né, um dos significados da apostasia, o abandono da fé, né? Aí tu pensa, como assim que uma pessoa pode abandonar a fé, né? Só que isso não ocorre do dia para a noite. E aí eu já vou lançar uma pergunta pro irmão aqui, né? Sobre, né, às vezes os sintomas, né? Porque nós estamos em meio a isso, às vezes as pessoas vão lá e vão assistir aquilo corrido, né? Mas a gente tem que parar para pensar, né? Se eu já não tenho esses sintomas, né? A idolatria, irmão Sérgio, às vezes, a um presbítero, a liderança apostólica, isso pode afetar uma pessoa para que no futuro ela seja atacada por espírito de apostasia, porque há pouquinhos dias atrás foi falado sobre os gurus aqui, né? Às vezes uma pessoa, em vez de depositar sua confiança no Senhor, que é a nossa rocha, ele acaba confiando, normal, né? No início da vida cristã de uma pessoa, ela se ligar ao líder, né? E ela se encantar com aquele instrumento. Mas aquilo é por um período. Mas quando isso permanece, é possível depois essa ovelha não aceitar nenhum tipo de erro, nada dessa pessoa, e ela poder ser enganada por Satanás nesse período, assim. Olha, os sintomas assim da apostasia é uma síndrome que compõe assim muitos sintomas. É uma conjugação de vários erros por desprezo a Cristo e a palavra, né? Porque a apostasia não dá em pessoas nécias, novas na fé. A apostasia só dá para aqueles que já têm mais de 5 anos na igreja, no mínimo. Então, o perigo está em não suportar a sã doutrina. Por exemplo, o que é não suportar a sã doutrina? A pessoa perde o interesse de ouvir as coisas da mesa, do ministério, as ministrações estão correndo, ele não acessa, ele vai levando a vida levianamente na igreja, ele só acessa aquilo que realmente interessa para as suas coisas particulares dele. É uma série de sintomas, assim, né? Que vai levando a pessoa a se distanciar de Cristo
E Satanás, que através da nossa carne, ele vê esse processo de religiosidade, de legalismo que a gente começa a trilhar na igreja, e chega num ponto em que a carne adquire uma legalidade para fazer um teste definitivo na nossa alma, e a proposta da carne sempre vem para abandono da fé, realmente. A pessoa acha que Cristo não é eficaz, que já está aqui há muitos anos, que as coisas não foram respondidas, a vida não está boa. Então é uma gama de pensamentos negativos que as trevas vão implantando na nossa mente, e aí você já sente uma repelência às mensagens, porque você julga que já conhece tudo e não vai acessar novamente. E aí então entra naquele processo em que o diabo adquire verdadeiramente uma legalidade para arrastar aquela pessoa para tirar ela do milênio da paz. E aí não tem mais o que fazer, né? Quando a pessoa, porque a religião cega a pessoa, e Satanás então começa a trabalhar para levar a apostasia para ela. Então é mais ou menos isso como eu vejo esse quadro, entende? Ok, perfeito. Vamos dar aquela valorizada agora nos comentários, o chat ao vivo do YouTube. Vou pedir uma ajuda aqui das meninas para estar lendo aí o nosso querido YouTube. Lá então, vou pedir auxílio da Ana, enquanto isso vou ler o comentário aqui do Maicon Henrique, que está no YouTube, dizendo assim, ó: se a mesa for impura, não há necessidade dos espíritos de apostasia atacarem. Temos a mesa pura, então precisamos nos fortalecer para resistir pela fé. A gente tem mais um pessoal dando boa noite, acompanhando aqui e até deixando perguntas. Maiara Lucas deixou aqui o boa noite dela. Também temos outro pessoal aqui, a Emily, a Leandra Machado, a Luciana também, o Juliano Lacerda participando aqui com a gente, a Maria Helena. O pessoal tá participando bastante. Ok, perfeito. Então, vamos lá, retomando os nossos compartilhares aí. Quero que o Eduardo volte, né, com base no que a gente estava falando aqui sobre apostasia. Dudu, lembrou de alguma coisa? Amém. Para a gente não apostatar, a gente tem que enxergar a mão de Deus em tudo, né? Quando a gente procura a mão de Deus na nossa vida, na nossa situação diária, vai ficar muito difícil o inimigo colocar essa apostasia, essa falta de fé, esse esmorecer, essa religião no meu coração. Porque quando eu estou vendo o Senhor, é uma vida, não é uma religião. Pode ser quebrantamento, pode ser o que vier. A gente enxerga e tudo vira uma experiência, né? Então, eu creio assim, até a mensagem 4 do seminário Fé, Discípulo, Apostasia, ela fala bastante disso, né? Aceita, Deus está no controle de tudo. E logo depois, a mensagem 4 diz assim, né? Reconhece e honra as autoridades. Então foi muito de encontro àquilo que veio no sábado à tarde, né? No micro, que foi revisa o teu coração para ver se tu está enxergando a mão de Deus ou se tu está te amargurando, se tu está julgando o líder, o que está acontecendo na tua vida, né? Porque o que nós precisamos de verdade é depender de Deus, né, irmãos? A gente está com muito mimimi, a gente está com muito disse, que o fulano fez, que aquele aconteceu, que tu viu que aquele irmão fez isso, que aquele presbítero, que isso, porque aqui ele não veio, lá ele veio, ele comentou no meu programa, ele não comentou no outro programa, né? E a gente não está enxergando a mão de Deus, que permite chegar até nós essa fofoca do inimigo, né? Então, eu aprendi uma coisa assim, quando que uma fofoca acaba? Quando ela chega no ouvido de uma pessoa espiritual. Então, o diabo faz uma fofoca e a gente fica dando corda para isso, né? E eu creio que esse seminário, mais uma vez, né? Mais uma vez o Senhor trazendo esse
esse seminário aí para o povo de Deus, então não podemos desprezar, né? Teve algo que eu achei muito interessante no encontro de sábado, né? Que foi nos trazido 4 pontos muito simples, né? Perdoar, confessar pecado, essas coisas assim, né? Mas que quando eles estão juntos, quando eles estão sendo feitos diariamente, eles nos livram e nos blindam do espírito da apostasia, né? Nos protegem contra ele. E aqui no YouTube tem uma pergunta que diz assim, ó, para direcionar ao ministro, que diz assim, ó, baixa imunidade, como se recuperar? Olha, a baixa imunidade, a primeira coisa que precisa ser feito é a pessoa ter que retomar a meditação na palavra para receber a iluminação do Espírito Santo. A baixa imunidade é porque ela está sendo negligente na busca da luz e aí então as trevas começam a avançar dentro da nossa alma. É só isso. E a gente teve outra mensagem, né, depois trazendo junto ali no culto mundial, envolvendo, acho que ainda assim segue essa linha do encontro, e que a gente, Deus não é tocado, né, pelo nosso comportamento, seja obediência ou falta de obediência, e como isso, vou trazer para o José Carlos, como isso faz, assim, com que a gente sirva a Deus, nos preocupando em não, né, sermos contaminados, então, pela apostasia, lembrando que Deus sempre será o mesmo. Amém. Né? Sobre essa mensagem, achei muito interessante, porque a gente realmente se acha, né? A gente se acha assim, acha que Deus, assim, tá preocupado com as nossas, com essas coisas que a gente tem no nosso coração, né? Quando, na verdade, Deus quer a obediência. E no culto de Cachoeira, né, foi falado algo muito interessante, que a gente tem que analisar nosso coração, né, para obedecer às verdades que estão sendo ditas para nós, né? E isso me marcou muito e justamente traz ao encontro a essa mensagem que foi trazida no culto mundial. E eu queria assim compartilhar com os irmãos ali que falou da teia, né? O Luciano comentou, né? E eu tive uma experiência assim, irmãos, em 2000 e agora eu me recordo qual o ano, 2010, 2012, por aí. Eu me afastei, né, da vida da igreja por 6 anos, né? E essa aranha aí, né, essa teia, ela me pegou, né? Mas pela graça do Senhor, hoje a gente tá de volta, né? Mas a gente precisa estar sempre vigiando, né? Precisa estar vigiando porque há essa necessidade de não entrarmos mais nessa religião e sim viver aquilo que o Espírito tem falado, né? Então, quando Deus fala, né, que que Ele não se preocupa com aquilo que eu acho, mas sim somente com a minha obediência, né? Fica claro para mim que eu preciso deixar de me achar. E nessa mensagem 4 que o irmão estava falando aí do pede-se com apostasia, me chamou a atenção também que o irmão fala, né, que os irmãos saem de Coré, né, o Abirão e vão para Balaão e ficam se achando, né? E aí aquilo me chamou muita atenção, porque às vezes a gente, né, Deus nos dá experiências e a gente já fica inflado pela religião, né? Então precisamos cuidar dessas teias, porque o inimigo ele lança elas sem eu perceber, né? Na calada da noite, né, às vezes a gente vai e quando vê, do nada de manhã tu vê aquela teia ou é tocado pelaquela teia, né? Então isso me chamou muita atenção no compartilhar dos irmãos e também em tudo que Deus tem falado para nós nesses últimos meses. Amém? Queria perguntar para o Luciano também. A gente pensa na religião chegando na nossa vida de uma maneira, às vezes, que a gente não sabe por onde vai vir. Mas as pequenas coisas do nosso dia a dia podem nos levar a isso? Assim, a entrar numa... Vou deixando de fazer uma coisa, depois outra, e daqui a pouco... Até esses dias na rádio que eu fiz um compartilhar sobre exatamente assim, no cotidiano da vida, né? Eu tinha algo para resolver, acho que era virtual dentro de casa, uma situação que eu poderia adiar, né? E ao mesmo tempo entrou um pedido de visita numa residência, uma pessoa enferma.
e orar, né? Aí eu comecei a pesar aquilo dentro de mim, a vontade que eu tinha era de resolver aquilo que estava ali, que era mais cômodo primeiro, e adiar, né? A visita. Mas na hora, assim, parece que Deus disse, depois tu faz isso aqui. O que está lá fora é mais importante. E aqui na igreja, né, o Senhor nunca obrigou nada a ninguém, né? Se a gente quiser repassar serviço, adiar, remarcar, como é que é essa palavra, procrastinação, né? Prorrogar, fazer depois. Isso é um processo, né? A gente entra numa vida religiosa. Eu tive uma experiência também, uma vez que eu estava de manhã, estava no chuveiro, e eu disse para o Senhor, Senhor, né, que esse dia seja mais produtivo para ti do que para mim, me dá uma experiência hoje, né? E eu me lembro que eu saí de casa, eu acho que era umas 9 horas da manhã, né? E foi um dia muito exaustivo, aonde o serviço vinha sem correr atrás, né? E eu cheguei muito cansado de noite, né? Aí o Senhor disse assim, cada vez que vocês se disponibilizarem, porque às vezes, é que nem foi dito aí no encontro, né? Você já viu que está na religião e agora você não sabe o que fazer, né? Às vezes a gente está tão engolfado assim numa religião que o próprio Deus já me deixa no banco de reserva. Porque ele já viu que o meu coração não está mais disposto a trabalhar, a servir, a ouvir pessoas, a ir, a sair, né? Porque como o irmão falou ali, né? De 5 anos para cima, uma pessoa que é diligente, come, se alimenta, congrega, acessa as plataformas aí, já entendeu 70% do caminho. Então, é o ir fazer, né? Então, a gente entra nesse processo religioso, eu tenho que escutar, eu tenho que meditar, eu tenho que acessar primeiro para depois... Não, nesse meio tempo, eu tenho que me dispor para o Senhor, né? Ir para o enfrentamento do dia a dia e me colocar à disposição de Cristo, né? Queria pegar um gancho aqui, vou largar para os presbíteros aqui, assim. Um dos 4 itens ali que a Esther falou foi provação, né? Edifica ou destrói, né? Como é que os irmãos administram, né? Quando uma ovelha, um rebanho, às vezes, né? Uma pessoa que às vezes eu já enfrentei isso, né? Enfrentamos isso aqui em Cachoeira também, de às vezes um irmão que já está na vida da igreja há muito tempo e Deus só na vida dele, né? E ele começa a passar por tribulação, ele começa a passar por dificuldade, e aí o presbítero começa a enxergar que aquela pessoa está confusa, né? Se aquilo veio para destruir ela, porque elas começam, poxa, mas eu tô aqui há tanto tempo. Como é que os irmãos administram isso nas igrejas aí de Caçapava, Piratuba, região, né? Quando essas coisas começam a acontecer em meio ao rebanho, assim, né? Qual é a retomada aí? Vamos começar com o José, depois o Eduardo. Aqui, né, eu creio que o Senhor está fazendo uma obra aqui nessa cidade, né? É uma obra já de muitos anos, né? E Deus, assim, tem renovado o povo, né? E eu tenho até passado por uma situação dessas, né? Até um pouco engraçado, assim, porque a pessoa, né, ela recebeu, né, a palavra, recebe a palavra, mas tem passado por muitas dificuldades, mas dificuldade mesmo, né? E ao mesmo tempo que recebe, né, se desvia, não consegue se firmar, né? Daqui a pouco tá bem, quando vê daqui a pouco tá mal, daqui a pouco tá bem, daqui a pouco tá mal. E isso é um trabalhar na minha vida, né? Porque eu, né, falando de mim, né, sou muito trabalhado nisso quando a pessoa fica nessa gangorra e eu acabo, né, Deus assim me prova também, porque eu preciso levar a mesa e levar a palavra para essa pessoa, né? E cada vez que ela vai se engolfando, né, ela precisa mais da palavra, precisa, né, de um auxílio maior, né? E isso Deus tem me provado, porque eu tenho sido reprovado nisso, né? Reprovado nisso, né? Algumas pessoas, né, não têm mais congregado, né, que congregavam antigamente, e que Deus, assim, me constrange toda vez que eu vejo que eu não estou cumprindo esse mandamento, né, de buscar, de tentar curar, de fazer, né, e eu tenho sido reprovado nessa área aqui, mas Deus está trabalhando também no meu coração, e eu creio, assim, que
é Ele que faz toda a obra, né? E que eu preciso corrigir isso dentro de mim, né? E Deus vai fazer a obra nessas pessoas, né? Quanto também dentro de mim, como está fazendo, também. Piratuba aí. Amém, irmãos. Aí depende de quem é, né? Se é de mim, eu resmungo e choro até enxergar. Uma trancada aí justo no pastor de Piratuba. A gente tem alguns comentários aqui, por exemplo, a Revista Essencial deixou: o senso de merecimento está ligado a crenças, e crenças são padrões de pensamento que levamos como verdade absoluta na nossa vida, né? E aí temos mais comentários aqui também da Patrícia Severo, temos outro comentário do José Leite, temos outros aqui, por exemplo, da Emily Caroline dizendo: os espíritos da apostasia sempre atacam o movimento que transmite a pureza de Cristo. Se aqui houvesse heresias, não precisaríamos estar nos preocupando. Então, acessando diariamente esse seminário nos mostra que nós precisamos ter sim uma preocupação devido à pureza da mesa, né? Temos outros irmãos dando boa noite. E é isso aí, né? Temos uma notícia do aplicativo Pão de Judá, a gente pode compartilhar aqui nesse momento. Claro, é a primeira mão aqui pra gente, pelo menos. Então vamos lá, a gente teve, esses tempos estávamos falando sobre o aplicativo e agora a gente tem alguns números verdadeiros aqui com mais precisão para falar para você. Que no total de Android e iOS nós temos quase 89 mil downloads já. E nos 28 dias, aproximadamente, 8 mil pessoas acessaram o aplicativo de maneira contínua no Android, né? E nós temos um ranking de alguns países participantes. Ok. Perfeito. Bom, a gente tá chegando ao finalzinho aqui. A gente fica alegre, né, essa notícia. Eu tava de olho aqui no Zoom, aqui, vendo se o Eduardo ia entrar, tá bem distraindo aí com a notícia. Isso é ótimo, imagina, quase 90 mil downloads aí do aplicativo que vão ajudar, vários acessos, como a Vitória comentou. Você estava falando de 50 mil até esses dias atrás, agora está atualizado, né? Quase dobrou. Maravilha, tá dobrando, coisa boa. Muito bom. É muito celular com este aplicativo. Já somos conhecidos como a Igreja do Pão de Judá. Exato. Em muitos lugares, né? A Igreja Pão de Judá. Outro comentário, Patrícia Michelson dizendo: apostasia. Eu não me esforço para renovar a mente, quero ainda fazer a minha vontade. Vou misturando conhecimento do mundo e não exercito a palavra, sempre perguntando por quê. Depois, Ídio pelo Mundo, que é outro canal que está acessando aqui, disse assim: é por isso que Jesus perguntou 3 vezes a Pedro se ele o amava, para que apacentar seja uma entrega no corpo. Ok, agora são 22h48. Vamos indo para as considerações. Acho que o ministro falou alguma coisa aí, Sérgio. Tava fechado aqui. O irmão Eduardo retornou aí, ele pode concluir aquela parte dele ainda? Ah, tá. Já retornou? Não tá aparecendo aqui pra mim, não. Já tô aqui. Tá escondido? Não subiu ainda. Espera aí que eu vou ajeitar aqui, tá? Tava escondido aqui, rapaz. Vamos ver se ajeita agora aí, Josué. Pode concluir aí, Dudu. Amém. Em relação a isso que o Luciano falou, né? Como que a gente faz? Quando é comigo, eu choro e resmungo até ver a mão do Senhor. Aí quando eu vejo a mão do Senhor, eu me aquieto e descanso. Quando é com algum irmão, aí depende a maturidade do irmão, mas quando é um irmão mais velho, esses dias aconteceu aqui, o irmão levou um golpe, né? Financeiro. E aí o irmão veio falar para mim, eu disse: irmão, para e pensa comigo assim, ó. Deus viu que o cara ia te passar a perna? Viu? E eu disse: Deus deixou, meu irmão. Então aguenta firme aí, ó. Então, não tem o que nós fazer. Deus viu e deixou e tá cooperando, né? Não vamos se assustar, né? Então, mas é mais ou menos assim, né, irmãos? A gente às vezes quer achar motivo, explicação, mas Jesus está no comando, né? Tá aí. Perfeito. Tá ajustado. Agora apareceu aí, Dudu. Tava escondido aqui o nosso layout. Esconde quando o participante sai. Que coisa séria. Mas eu vou pegando as considerações finais aqui. Vou fazer a volta aqui com os nossos presbíteros. Pegar o José Carlos. Depois o Dudu, se tiver mais alguma coisa para encerrar. E o Luciano. E vamos encerrando o nosso quadro. José Carlos. Amém. Agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, por esse quadro, né, que nos enche de experiências, né? Através desse quadro, nós vamos ajustando alguns pontos, né?
e descobrindo aquilo que o Senhor tem, né, expressado em outros lugares e trabalhado no coração dos irmãos para a gente aplicar, né, na nossa vida prática, né? Então eu agradeço a Deus por isso, amém? Aí, obrigado. Eduardo, agora aquela para finalizar. Amém. Eu lembrei de no final do ano 2023, teve um irmão que compartilhou num micro aí em Cachoeira do Sul, e aí ele falou, né, que se fala muito da mesa do Senhor, a mesa do Senhor na igreja, mas ela não é valorizada, ela não é tratada com todo esse valor que ela tem, mas ela é muito falada. Sempre falam da mesa, e aí eu lembrei, né, trazendo com o culto mundial, a parábola das bodas. Ele não agarrou ninguém, ele ofereceu, ele disse, a mesa está posta, venham e se sirvam, vem comemorar aqui comigo. E daqui um pouco quem não veio foi rejeitado e foi levantado outros, né? Então que a gente possa despertar para isso. O Senhor já tem avisado há quase 2000 anos aqui com essa parábola, né? Que esse momento está chegando. A cada dia que passa nós estamos mais perto dessa definição, e foi falado que vai vir um povo novo, né? No lugar daqueles que se endurecerem e não se entregarem para o Senhor. Então é um momento da gente revisar com mais atenção a mesa do Senhor que a gente tanto fala e muito despreza. Amém? Que Deus abençoe aí os irmãos e muito obrigado aí pelo convite. Gente que agradece pela participação, vou passar aqui para o Luciano e na sequência, ministro da palavra. Luciano, muito obrigado. Boa noite a todos, que Deus abençoe. Obrigado pela participação de todos dos 2 estúdios aqui em Cachoeira do Sul, virtual e o presencial, né? E a vida dos presbíteros aí, Caçapava e Piratuba. Deus abençoe. Aí, Sérgio, muito obrigado. Deus abençoe a todos, principalmente aí os convidados, os presbíteros que participaram aí, que enriqueceram o programa de hoje. Que Deus abençoe a todos também aí do estúdio. E até a próxima semana.